Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós nesse dia. É o 21 de janeiro de 2022. Mais uma vez, graças a Deus e sempre, né? Por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que somos, por tudo que temos, né? Principalmente pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, né? Pelo entendimento da igreja, da palavra, pelo discernimento das religiões, né? Das confusões aí do mundo, né? Graças a Deus por isso. E vamos pedir a Ele que Ele nos proteja de todo o mal, né? Dos espíritos malignos e também de nós mesmos. Irmãos e irmãs, vamos tentar fazer aqui um rápido resumo, né, de tudo isso que a gente viu aí sobre as mitologias, que, né, acho que já deu para a gente ter uma ideia da origem, né, das mitologias, que nós temos certeza que foi em Nimrod, né, não só em Nimrod, como também em toda a descendência, né, quase toda a descendência de Noé, né, que saiu da arca. Mas o Nimrod, ele é o principal arquiteto, né, de tudo isso aí, porque o nome dele em hebraico significa divino filho do céu ou filho de Baal, né, certo? Então nós sabemos que esse Nimrod, ele é o filho de Cuxi, né, e de Semíramis, a mãe dele, que ele é o neto de Cã, é o bisneto de Noé, né, certo? Então Noé, ele teve o Cã teve o Cuxi e o Cuxi teve o Nimrod. E a gente sabe também que no Talmud, né, no livro lá dos judeus, né, dos mestres judaicos, os rabinos, o Nimrod, ele vem do verbo, essa palavra vem do verbo rebelar, né, em hebraico. Então Nimrod, ele se rebelou, né? Ele se rebelou incitando o mundo, né, todas aquelas pessoas que tinham ali os descendentes de Noé, incitou os descendentes de Noé a se rebelar contra o Altíssimo, né, convenceu eles a construir uma torre para que eles não se espalhassem sobre a terra, né? E aí então foi que o Altíssimo confundiu as línguas deles e eles foram obrigados a se espalhar, né? Então tem um historiador judeu chamado Joséfo também, né? Que ele cita o quê? Ele cita que Nimrod, ele foi executado, né? Pelos filhos de Sem, né? Ele foi executado devido à sua rebelião e devido à invasão das terras de Assur. O Assur é um filho de Sem, né? Que desenvolveu a civilização assíria, né? Certo? Então, como é que a gente sabe disso? Como é que ele sabe disso? Porque ele viu que está escrito, né, lá no Gênesis que o Nimrod, ele foi para o norte, para as terras da Síria e de Assur, e lá ele fundou outras cidades, né, iguais às que ele já tinha fundado antes. Então nós vemos ali, né, que na terra de Sinar, que é a atual Mesopotâmia lá, né, o rio Eufrates e o rio Tigre, né, foram desenvolvidos ali três civilizações, né? Uma dos descendentes de Sem, uma dos descendentes de Nimrod e outra dos descendentes de Cã. Nimrod não, desculpa. Sem, Cã e de Jafé, certo? O Jafé é mais ligado, digamos assim, a Sem, né? Então, qual foi a civilização que veio de Sem? Foi exatamente a civilização da Assíria, né? E a civilização dos babilônios e da Acádia veio exatamente de Cã, né? Certo?
Então nós vemos aí que tem essas, né? Aí o que aconteceu? Então o Nimrod ele foi executado por causa aí dessas, né? Das coisas que ele tinha feito. E aí, logicamente, né, os seus seguidores consideraram aquilo uma tragédia e glorificaram ele como Deus, né? Deificaram a eles, né? Como também os descendentes lá de Sem deificaram o Assu, né? Certo? E aí criaram, né? As confusões que eles criaram lá. Os mitos, né? O mito chamado Enuma Elish, né? Que é um mito babilônico da criação do mundo, né? O que diz esse mito? Ele diz que um tal de Apsu, que era o deus da água doce, e a sua esposa Tiamat, deusa do mar, né? Eles criaram vários deuses. E aí saíram, né? Os outros filhos de Deus criaram outros deuses, né? Esses deuses, né? Foram criar outros e tal, e não sei o quê, e começou a briga entre eles, né? Essa briga foi dar lá num tal de Mardoqueu, que foi também um herói, um deus, ninguém sabe o que é exatamente. E esse Mardoqueu, né? Ele foi o criador, né? Foi o criador de várias coisas, né? O que aconteceu? O Conselho dos Deuses, né? O Conselho dos Deuses encarregou o Mardoqueu de lutar contra essa Tiamat que se revoltou lá, né? E mata essa Tiamat, aí divide o seu corpo, né? Usa metade para fazer a terra e a outra metade para fazer o céu, né? Aí o Mardoqueu cria as outras coisas, cria os dias, os meses, as estações, a chuva, os seres humanos, né? Ele vai criar todas essas coisas a partir do sangue do Kingu, que era o esposo lá da Tiamat, né? Que foi morto também por Marduk, né? E aí o Marduk passou a ser adorado pelos babilônios, né? Então isso aí é um mito, o mito da criação. Aí tem o mito do dilúvio, né? Que é chamado a epopeia de Gilgamesh, né? Eles contam uma história semelhante à história de Noé, né? O Noé deles chama-se Utnapishtim. Utnapishtim, ele foi incumbido, né? Por um deus lá chamado Enki, de criar um navio gigante, né? Que ia preservar a vida do planeta, porque haveria um dilúvio que destruiria toda a vida na Terra. Certo? Então isso aí são esses mitos aí, né, que surgiram exatamente dos descendentes ali de Noé depois da confusão das línguas, né? E aí nós sabemos que os historiadores, né, e outros cientistas, né, eles estão aí estudando, né? Estudando aí os restos das civilizações para construírem, digamos, dizem eles, a verdade, né, das coisas. Porque eles não acreditam nas escrituras, dizem que o que tem nas escrituras são também mitos, como mitos são, né, todas as histórias de todas as nações sobre a criação, sobre a salvação, sobre tudo o que aconteceu na Terra no passado, né? Certo? Então, esses historiadores e os outros cientistas, eles traçam, né, a história da humanidade, querendo, né, querendo descobrir aí as coisas. Só que eles traçam a história depois da invenção da escrita, né? Quando se tem alguma coisa escrita, né? Então nós vamos ver que a ciência hoje, né? Qual é o traço da ciência hoje? A ciência hoje ela é contra o que está escrito nas escrituras, ela não aceita o que está escrito ali, porque ela diz que aquilo ali é uma mitologia, né? A mitologia dos judeus e dos cristãos, né? Que a origem do mundo não precisou de criador, né?
não houve criação, o mundo apareceu, né? Começou lá com um átomo de hidrogênio e de oxigênio e tal, e aí se formou todo o mundo que nós vimos aí. Irmãos, vamos parar por aqui agora, né? Aí eu vou voltar logo depois para a gente terminar essa parte aí da mitologia. Amém? Pai seja com todos. Então, irmão, vamos continuar aí, né? O que nós estávamos dizendo? Que a ciência humana, ela não acredita aqui nas escrituras, no que está escrito, na palavra, e aí ela entende não, ela diz, né? Afirma que o que tem nas escrituras é o mito judaico e cristão, né? Tudo que tem ali são mitos que não podem ser comprovados, não pode ser comprovado o dilúvio, não pode ser comprovada a existência de Jesus Cristo, não pode ser comprovada a criação. Então não houve criação, né, do mundo para eles, certo? Para a maioria deles, né? Para alguns até que sim, né? Então eles começaram a investigar a pré-história, né, para exatamente investigar essas coisas. E nós sabemos que o que foi que eles fizeram? Criaram uma teoria da evolução, né, para dizer que não existe criação, né? Então tem aí duas teorias, né? A teoria da ciência é que não houve criação e que as coisas apareceram por evolução. Começou com um átomo de hidrogênio que se fundiu com um de oxigênio, formou uma gota d'água, e dessa gota d'água apareceram todas as coisas, todo mundo, todo o universo, né? Se esqueceram, né, da criação da luz, né? Porque a fonte da vida, antes de tudo, é a luz, né? Faça-se a luz e a luz foi feita, né? Não é isso? Então, meus irmãos, então a maioria dos cientistas, hoje, eles estão com uma teoria da Eva mitocondrial, que diz o quê? Que a humanidade veio de uma única mulher, é a Eva mitocondrial e o Adão Y. É que a humanidade veio de uma Eva mitocondrial, que seria uma mulher, né? E um Adão Y, que seria um homem, né? Certo? Eles estão chegando perto, né? Porque, na verdade, os homens e as mulheres hoje são descendentes de Noé e de sua mulher, né? Todos nós somos descendentes de Noé. Claro, também de Adão e de Eva, né? Mas principalmente de Noé. Porque aquela geração antes de Noé ela foi destruída pelo dilúvio, né? Então a maioria dos cientistas hoje está acreditando nisso aí, né? Está dizendo isso aí, mas eles não negam a evolução, né? Mas chegaram perto, né, aí da criação, ou pelo menos da descendência dos homens e da origem dos homens hoje, né? Certo? Então, no caso aí da teoria da evolução, né, significa o quê? Que essa teoria ela nega a criação, né? E essa teoria aí do Adão Y está reconhecendo que os homens de hoje vieram de um homem e de uma mulher só, né? Eu entendo aqui que estão chegando perto de Noé e de sua mulher, né? Porque todos nós descendemos exatamente dos seus descendentes, de Noé e da sua mulher, né? E aí, irmãos, ainda no meio da mitologia daqueles homens daquela época, né, cuja língua foi confundida, cujas línguas foram confundidas, né? Esses historiadores aí, esses cientistas, eles identificaram um culto a uma deusa mãe, a uma deusa mulher, denominada de Vênus, né? Não é isso? Por quê? Porque eles encontraram muitas estatuetas, né, deste culto no reino lá da Frígia, né? E essa Frígia aí, ela se situava próximo à região do Monte Ararat, né? E essa deusa era conhecida pelo nome de Cibele,
né? Esta é a origem da deusa mãe, que todas as civilizações, né, honram uma delas, né? Honram uma delas, né? Certo? Então, com os diversos nomes. Então, tem um nome aqui, Piniqui, era uma deusa mãe para os elamitas. Os elamitas são descendentes de Elã, filho de Noé. Né? Tá vendo aí? A confusão da língua atingiu todo mundo, certo? Outro nome